Estamos ao vivo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo Espírita Servidores de Jesus e todos aqueles que estão nos acompanhando. Para nós é uma grande alegria estarmos aqui hoje para mais um dia de palestra. Hoje, um dia muito especial. Estamos recebendo aqui esse grande irmão, esse grande amigo, esse grande professor que é o Jacó Melo, que dispensa apresentação, mas para aqueles mais desavisados, Jacó tem um trabalho muito bonito dentro da doutrina espírita, trazendo para nós estudos, traduções, práticas sobre magnetismo. Jacó que tem vários livros publicados, né? Muito mais aí de 100 mil exemplares vendidos sobre magnetismo. Algumas das suas obras, como Cure-se, Cure pelos Passes, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, que talvez, não sei se vai ser abordado esse tema, mas que é um tema fantástico. E, recentemente, o Magnetismo Humano, Manual do Passista, enfim, vários livros, né, que nos aclaram as ideias, que nos auxiliam nesse trabalho tão importante ligado à ciência, que é o magnetismo. Então, Jacó, é uma alegria imensa para nós estar aqui recebendo você nessa noite. Eu falei um pouquinho com ele aqui nos bastidores. Nós, do Grupo Espírita Servidores de Jesus, agradecemos demais por ele ter aceito esse convite, em especial porque nós já temos há uns 4, 5 anos estudando magnetismo, ainda nos consideramos bem iniciantes, mas graças ao Jacó ficou tudo muito mais fácil, muito mais simples, e é uma grande alegria estar aqui recebendo verdadeiramente como um professor que eu particularmente o considero. Então, para a gente começar e passar a palavra para o Jacó, que é o que o pessoal quer ouvir, né? Não sou eu. Sem mais delongas, eu vou ler aqui um pequeno trechinho da Revista Espírita de março de 1858, aonde Kardec diz assim, entre outras coisas, está bem resumido, só peguei um trechinho, vale a pena até ir lá e pesquisar por conta própria. Mas Kardec diz assim: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devido à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. A ele não nos referimos, pois, senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que, na verdade, não passam de uma. Então, com essas palavras de Allan Kardec, a gente abre o nosso trabalho de hoje e faremos uma breve prece para agradecer e louvar esse momento. Então, nós elevamos o nosso pensamento, buscando as esferas superiores, buscando conexão com o nosso Mestre Jesus, e agradecemos a Ele por todas as oportunidades, por mais esse dia de vida, pela oportunidade desse encontro que é realizado em seu nome,
Agradecemos a Allan Kardec por todo o trabalho que fez pela doutrina espírita, pelo magnetismo, rogando não só eles, mas aos mentores do Grupo Espírita Servidores de Jesus, aos nossos mentores espirituais, que nos amparem nesse momento, que ampare o nosso irmão Jacó, para que ele possa expor as suas ideias de maneira clara, como sempre faz, e que nós, por nossa vez, possamos estar abertos a receber essas ideias, a meditar, a sentir e, principalmente, a praticá-las na nossa vida. Então, assim, Senhor Jesus, em seu nome, em nome de Pai Joaquim, que é o mentor do Grupo Espírita Servidores de Jesus, nós damos iniciado esse trabalho, essa palestra da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Jacó, é com você, meu amigo. Obrigado mais uma vez e estou aqui nos bastidores. Tá bom, obrigado a você, Felipe, obrigado a todos, obrigado ao Paulo, que foi quem ficou nos contatos. Estejamos todos muito bem-vindos em nome de Deus, de Jesus e dos bons amigos espirituais. Primeiro de tudo, uma saudação extra. Daqui a 2 dias teremos a comemoração, e deveria ser muito bem comemorado, do nascimento de Allan Kardec entre nós. Ele realmente, como você pronunciou na prece, ele trouxe tudo para a gente, muito bem elaborado, muito bem redigido, muito bem pensado. De fato, a missão dele foi uma missão coroada. Por quê? Porque ele mostrou, pelo que fez, a preparação que ele teve, que ele suportou, e, inclusive, que ele conseguiu desenvolver tão bem e deixar para a gente uma doutrina tão ampla, tão segura, tão farta para nós. E você, Felipe, para mim foi de uma felicidade muito grande em escolher este artigo de Allan Kardec, da Revista Espírita de março de 1858, porque exatamente um ano depois, não exatamente, porque o Livro dos Espíritos saiu no mês de abril, e este exemplar é do mês de março do ano seguinte, mas em números redondos a gente pode dizer que um ano depois, Allan Kardec volta a afirmar os laços estreitos e firmes entre a doutrina espírita e o magnetismo. E o que mais me impressiona é porque, apesar de tudo isso que ele colocou neste artigo, apesar de todo o contexto da questão 555 do Livro dos Espíritos, e apesar de tudo que ele voltou a reafirmar em todas as suas obras, mas muito mais notadamente no livro A Gênese, a despeito disso tudo, nós temos tido muitas dificuldades de fazer com que o magnetismo desempenhe, não só dentro das fileiras espíritas, mas dentro das bênçãos e oportunidades que ele pode oferecer para a humanidade, como a gente tem perdido tempo, como a gente tem ido devagar, como nós não temos sido tão fiéis como deveríamos ser. Isto é uma pena. A mim me constrange um pouco ter que pensar isto. Allan Kardec vai comemorar mais um ano e, infelizmente, é aquela comemoração da memória apenas. Vamos nos lembrar que daqui, dia 3 de outubro, Allan Kardec nasceu, então foi um momento feliz, porque era uma luz a mais que caía para nós, mas que parece que nós não temos sabido cuidar nem mesmo de limpar a câmara onde a luz está guardada. Mas isso não vem ao nosso caso de hoje. E como eu falei ainda há pouco, neste livro, desculpem, no livro A Gênese, no seu capítulo 14, tem um item inteiro que fala sobre curas. E a gente poderia até imaginar que este item curas deveria se constituir um capítulo à parte, e seria um capítulo muito longo. Mas como ele disse neste artigo, e principalmente nesse trecho que o Felipe leu há pouco, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e como no magnetismo nós temos grandes vultos, grandes valores que já cuidam dele. Por quê? Porque, historicamente, na época de Allan Kardec, ele conviveu com os maiores nomes do magnetismo, né? Ele estudou, segundo as orientações de Deleuze, foi aluno e colega do Barão de Poté,
conheceu as obras do Marquês de Ponsegui com muita riqueza de detalhes, e, enfim, ele esteve exatamente neste meio, e com uma questão, com 30 anos de magnetismo, com 35 anos de magnetismo, ele cria o espiritismo. Então, quando o espiritismo chega para Allan Kardec, ele já tinha 35 anos de experiências magnéticas. E o melhor de tudo é que hoje já se sabe isso oficialmente, que Allan Kardec continuou como magnetizador até o fim da sua vida, no caso, até março de 1800 oh, meu Deus do céu, março de 1869, quando ele desencarnou. Então, Allan Kardec, ele foi um magnetizador por excelência, e ele não só era teórico, ele era prático. E ele era um homem tão sensato de um jeito que ele diz: enquanto doutrina espírita, não vou me referir a isto mais, porque, eu tanto quanto deveria, talvez, porque essas autoridades já têm escrito muito, mas não me furtarei de colocar aqueles pontos que são essenciais e que nesses pontos ficará destacado que espiritismo e magnetismo fazem parte de uma só ciência. Ora, depois de um testemunho desse, uma colocação dessas, a gente fica realmente sem entender por que é que nós perdemos esse viés. E só para fechar o ciclo histórico e entrarmos mais de vez no assunto que a gente vai abordar, em janeiro de 1869, portanto, 2 meses antes dele desencarnar, ele pronuncia, num artigo também da Revista Espírita, ele pronuncia exatamente isto: espiritismo e magnetismo são ciências gêmeas, e aquela que se afastar uma da outra ficará imobilizada. Então, Allan Kardec, ele não só seguiu entendendo o magnetismo, seguiu como magnetizador e seguiu levando o espiritismo de mãos dadas com o magnetismo até o final. E aí hoje a gente vê uma enxurrada de pessoas se sentando nas suas poltronas de autoridades teóricas, a dizerem isso e aquilo outro do magnetismo, sem nem ao menos perceberem um detalhe que eu acho que é profundo e essencial. Através do magnetismo, nós podemos atender diretamente à proposta de Jesus, quando ele disse: ide e curai. Ou seja, vai e cure. Porque Jesus não disse vá tentar fazer alguma coisa, ele mandou que a gente fosse curar. E qual é, dentro da doutrina espírita toda, dentro da ciência espírita toda, dentro da filosofia e moral espírita toda, qual é a melhor arma, ou a melhor, vamos dizer, uma expressão até mais forte, qual é a melhor alavanca que a gente tem para combater certas enfermidades, para vencer determinadas situações que às vezes nós nos perdemos, sejam situações físicas, orgânicas, fisiológicas, sejam situações psíquicas, emocionais, sejam problemas morais, espirituais. A força do magnetismo está nisso tudo. Então nós não deveríamos ter nos afastado, é bem verdade. Mas não adianta ficar dizendo eu não deveria ter feito. O que importa é o que eu vou fazer a partir de agora, ou o que é que eu já estou fazendo. Isto é que é muito importante. E aí vamos lá, magnetismo e curas. Já comecei aqui entrando logo com um estandarte bem grande. O estandarte diz: ide e curai. E isto é muito importante. Por que é muito importante? Porque Jesus ele poderia ter dito de uma maneira mais sutil: vá lá, meus irmãos, vocês vão ver o que é que pode fazer, se em algum lugar estiver muito difícil, vocês procurem outro e tal. Ele poderia ter deixado alguma evasiva. Jesus não fez isso. E ele, para não deixar dúvidas, ele disse assim: vai e cure, limpe feridas. O que é o verbo limpar hoje? No nosso conceito moderno, limpar é você simplesmente higienizar. No tempo de Jesus, o verbo limpar era cure ferida. Então, você vai curar as feridas da pior enfermidade que existia. Era uma enfermidade que segregava as pessoas, era uma enfermidade que não permitia sequer que alguém que não tinha, que não era portadora, chegasse perto do outro. Então, você só tinha ou só teria um médico para a hanseníase se esse médico fosse também
contaminado pela moléstia. Então, olha que coisa cruel era isso. E aí o que Jesus disse? E por que eu estou destacando esse ponto? Porque muitas vezes a gente fica muito em cima do muro. Ah, não, mas isso aqui é perigoso, mas isso aqui eu não sei, isso aqui talvez eu não tenha experiência. A gente sai de perto com qualquer coisinha. Então, para Jesus não deixar uma margem para a gente entrar no campo escapatório da filosofia barata, que muitas vezes a gente faz isso, a gente pega uma coisa que é meio complicada e a gente filosofa. Não, mas não foi bem assim que Jesus quis dizer. Ele disse, ide e curai, mas é assim, a cura verdadeira, que é a cura da alma, ou seja, isso é lindo. Mas muitas vezes a pessoa que está com uma dor, que está com um tumor, que está com uma enfermidade grave, ela sabe que precisa ter reformas morais, ela sabe, sim, mas ela quer o alívio da dor, isso é da natureza humana. E ela precisa, sim, que alguém ajude. E se a gente olhar e disser, não, mas isso daí é uma coisa para a medicina resolver. E aí se a pessoa olha para você e diz, mas a medicina não resolve. Eu já procurei todos os especialistas e eles dizem que não sabem do que se trata. Aí a gente, no máximo, em vez de se lembrar do magnetismo, a gente diz, então vai ver que é um encosto, vai ver que é um espírito obsessor, vai ver que é um trauma que você traz de outra encarnação. Ou seja, a gente fica procurando, não é nem um diagnóstico, a gente fica procurando uma desculpa para a gente não entrar, porque fica com medo. E por que a gente tem medo? Porque a gente desprezou todo esse estudo desde o princípio. Então, é uma situação complicada por conta disso. Jesus, então, vai e cure, limpe os leprosos, ou seja, tire as feridas dos leprosos. E não era você passar a mão e limpar, higienizar, não, era fazer com que o leproso perdesse a lepra. Uau! Por que a gente perdeu esse sentido? Por que mais uma vez, a gente tem que levar isso só para o campo da analogia? Não, porque, olha, inclusive hoje já não tem lepra. Tem, ainda tem. E tem muita gente até hoje segregada por conta disso. Na realidade, o que a gente precisa é mergulhar neste espírito. Vai, cure, limpe feridas, expulse demônios. Olha que coisa mais forte que Jesus nos deu, tudo de uma vez só. Então, como é que a gente vai fazer tudo isto se a gente não estuda? Allan Kardec, como eu estava dizendo ainda há pouco, capítulo 14, no item curas, que eu dizia, talvez este fosse o item mais longo, e não é. Ele vai do item 31 ao 34. São 3 itens apenas, que Jesus analisa as curas. As curas no sentido bem técnico, bem uma abordagem assim, bem direta do que se dá às curas. Mas se alguém não leu o começo do capítulo 14, vai ficar com sensação de que alguma coisa está faltando. Sim, porque aquilo dali ele veio estruturando, e Allan Kardec era muito didata nesse aspecto, ele veio estruturando toda a sua linha de raciocínio, colocando o mundo fluídico, o mundo espiritual, o mundo humano, onde esses 3 pontos se cruzam, como é que eles se interceptam um com o outro, como é que isto dá a conformidade do que nós chamamos de vida. Então, ele veio estruturando até o item 30. Então, tudo, na realidade, começa no começo, literalmente, do capítulo 14 do livro A Gênese. Então, a gente vem do 1 até o 30 para entender em que vai se fundamentar. Depois, no 30, aí ele entra nas curas. E, ó, que surpresa! Que grande surpresa que a gente tem. As curas são, para usar um termo aqui bem comum para a gente, são fluídicas. E o que é uma cura fluídica? Então vamos para o termo mais comum ainda. As curas são práticas magnéticas. Ah, mas eu vejo que muitas curas são mediúnicas. Legal, concordo com você. Mas nesses 3 itens que Allan Kardec menciona em A Gênese, ele diz, as curas mediúnicas nada mais são do que manifestações magnéticas, em alguns casos contando com a interferência dos espíritos. Para que é que Allan Kardec vai meter a palavra magnetismo
se ele queria consignar apenas o fenômeno mediúnico. Era mais do que notório, era mais do que claro que Allan Kardec não só percebia o magnetismo na sua estrutura maior, como ele não quis deixar isso de fora. Quer ver um outro ponto? Quando Allan Kardec define mediunidade curadora em O Livro dos Médiuns, e quando ele chega no item médiuns curadores, você se lembra qual foi a discussão que o Allan Kardec propôs para a gente e que eu, ordinariamente, muito raramente vi alguém discutir esse item? A gente lê e nem ao menos percebe que ali há uma entonação totalmente diferente da que é habitual nas nossas casas espíritas. Allan Kardec começa dizendo que o médium curador, na realidade, ele diz assim, isto nem é, em essência, uma mediunidade. Isto é magnetismo. Lógico que eu não estou reproduzindo as palavras textuais dele, porque a minha memória não comporta. Mas releia isso no Livro dos Médiuns, e você vai tomar um susto. Por que que vai tomar um susto? Porque ele está falando de mediunidade. E aí ele coloca que o ato mediúnico é em si um ato magnético. Espera aí, mediunidade curadora, médiuns curadores, na Gênese, curas. No Evangelho, Jesus vai e cure. Tem alguma coisa em comum nesses pontos, concorda comigo? Então, nós estamos aqui num ponto comum. O ponto comum é, eu posso curar, você pode curar, nós podemos curar, e nós, inclusive, podemos nos curar também. Então, onde é que está a falha? Não tem uma falha nesse raciocínio? Ou então, não é uma falha de raciocínio, é uma falta de prática. A gente não tem praticado isto. A gente não tem feito como Jesus sugere, muito menos como Allan Kardec deixou a trilha inteira para a gente. Então, alguém chega assim, mas eu nunca estudei passe, eu nunca entendi isso direito, nem nada, e um dia eu estava lá na casa espírita, alguém chegou, me pediu um passe, eu dei um passe, e a pessoa saiu sorrindo, porque chegou com dor de cabeça e saiu sem dor de cabeça. Eu disse, olha, que maravilha, isso é uma bênção, isso está dizendo para você o quê? Está dizendo então que eu fui um médium dos bons fluidos espirituais. Talvez esteja dizendo outra coisa. Talvez esteja dizendo que você tem potenciais de levar isso para outros níveis. Porque o nível de apenas tirar uma dor de cabeça pode ser um nível muito fraco. Como assim? Como assim? Desculpem a ousadia do que eu vou colocar, mas eu já coloquei em alguns seminários. Se você for competir um magnetizador que tira dor de cabeça com remédios apropriados para tirar dor de cabeça, os remédios ganham. E ganham por quê? Porque a gente nem ao menos nunca pensou, estou falando aqui genericamente, a gente nunca pensou em ter uma especialidade. A gente não se especializa em praticamente nada no meio espírita. Quer ver uma prova? A grande maioria dos palestrantes que você já ouviu, seja aquele menos conhecido aos mais famosos, se você fizer uma pergunta sobre... na minha casa tem um formigueiro, e o formigueiro, ele agora saiu dentro do meu quarto. E ele começou a destruir 2 livros que eu tinha. E eram livros espíritas. Olha que hipótese maluca que eu estou colocando aqui. Aí alguém vai dizer assim numa palestra, então, quando uma pessoa que tem na sua casa e os formigueiros, indivíduos dirigidos pelos espíritos obsessores, foram comer... Calma, minha gente. Calma. Será que é isso mesmo? Será que os espíritos obsessores estão manifestados nas formigas para comer os teus livros? A primeira coisa não seria, será que você não deixou seu livro fora do lugar? Será que você, enquanto lia, você não estava comendo alguma coisa e alguma fagulha atraiu a atenção das formigas? Será que a culpa não é tua? Primeiro ponto. Segundo ponto, por que é que eu, na palestra, tenho que dar uma explicação bizarra desse tanto para um problema tão bizarro quanto? Então, olha, se a gente, como palestrante, se coloca para resolver o problema da humanidade, imagina no campo das curas. E aí, quais são as teorias que vigoram hoje? Hoje vigoram as teorias bem irônicas, muito irônicas. Eu vou dizer irônica para até generalizar mesmo, não ter que dizer outras coisas.
Hoje vigora uma teoria de que Allan Kardec mudou de ideia e que não existe fluido vital. E quando eu li isso para a primeira vez, eu fiquei meio sem acreditar. Como é uma pessoa que também usa os meios de comunicação para falar, eu fui assistir para ver se eu estava entendendo mal, se foi erro de digitação, o que aconteceu. Quer dizer que Allan Kardec mudou de ideia. Aonde que ele mudou de ideia? E lá na frente é dito no livro A Gênese. Eu já li o livro A Gênese sem nenhum exagero, vou dizer aqui bem por baixo, eu já li pelo menos 5 vezes. Não é ler, não, ler, devagarzinho. E aí, nesse dia, eu disse, eu vou ter que reler, porque não é possível que eu tenha lido esse livro tantas vezes e eu não tenha percebido essa mudança de ideia de Allan Kardec. E aí li o livro A Gênese de ponta a ponta. E o que eu encontrei, que eu acho que você também vai encontrar se você for procurar, é Allan Kardec reafirmando tudo que ele tinha dito. Tudo, absolutamente tudo, sem tirar nem pôr. Eu digo, então, peraí, então eu acho que eu estou perturbado. Ou então, quem está falando isso está um pouco desorientado. Aí eu ouvi falando de público, numa gravação, via a bênção abençoada internet, e está lá a pessoa dizendo a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu fui examinar foi, vou lá para o Livro dos Espíritos, que como primeira obra eu vou ver quem é que falou primeiro em fluido vital, se foi realmente Allan Kardec que inventou isso. E se é uma invenção dele, então pode até ser que ele tenha inventado. Então, vamos que ele inventou o termo. Então, vamos ver como é que os espíritos reagiram. Quem inventou o termo foram os espíritos. E aí cria-se um problema. Por que um problema? Porque se os espíritos dizem que existe um fluido vital, o Allan Kardec ele poderia até ter dito, eu não acredito nessa teoria. Mas quem teria que mudar a teoria era o autor, e o autor era o mundo espiritual. Primeiro ponto. E no segundo ponto, Allan Kardec não só concordou, como ele nunca rebateu, nem colocou qualquer dúvida quanto a esse quesito. Logo, é uma teoria estranha. E por que ela é estranha? Porque se eu não tenho fluido vital, eu não posso ter fluido para te curar. E se eu não tenho fluido para te curar, não existe curador. E se não existe curador, não existe magnetizador, não existe nada. Então você está entregue à própria sorte. Não, mas não é bem isso, é porque a gente emite uma vibração, a gente não emite um fluido. Sim, e o que é que os espíritos quiseram dizer? O próprio Allan Kardec em A Gênese, há uma substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã, através do fluido. E esse fluido vem de onde? Do perispírito. E qual é esse fluido do perispírito? É o fluido que vem do cósmico universal, que é o mesmo fluido do perispírito, que é o mesmo fluido que é colocado no magnetismo. E como é o nome desse fluido? Fluido vital. Então, olha qual é o raciocínio. Se eu suprimo o fluido vital, eu suprimo a possibilidade do magnetismo. E as pessoas parecem que não percebem isso. A gente entra num raciocínio meramente filosófico. E, normalmente, quem tem esse tipo de raciocínio, sem querer aqui generalizar de que teóricos só inventam coisas, mas neste assunto particular, os teóricos que têm surgido são só teóricos. Eles não põem a mão para trabalhar. E quando põem sem nenhuma pesquisa. É diferente de muitos magnetizadores que eu conheço, que pesquisam e pesquisam mesmo. Eu, pelo menos, já tenho mais de 50 anos nisso. E não foi 50 anos dando aula, não. Foi 50 anos aplicando passo, observando, corrigindo, descobrindo caminhos. E como é isso? Com o fluido vital. E quem foi que me falou disso? Não foi criação minha, veio de lá do Livro dos Espíritos. Vem dos Espíritos, vem dos grandes magnetizadores. E aí eu me encontro com Jesus dizendo, vai e cure. Nossa, eu posso curar. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou da área de saúde, eu sou engenheiro civil. Nossa, e eu como engenheiro civil, olha que coisa boa, você é engenheiro civil, então você já está com a mão na massa, então vá lá, põe a mão na massa. Olha que coisa. E aí eu descobri que mesmo sendo engenheiro civil, eu tinha um elemento, eu tinha uma argamassa pronta. Como é o nome dessa argamassa pronta? Fluido vital. E aí lá estou eu, fazendo magnetismo. Aí chega uma outra teoria que diz assim, a gente deveria pegar todos os livros de Allan Kardec, isso é uma teoria dita num congresso de pesquisadores espíritas. Olha que coisa séria é essa, olha o mundo onde é que a gente está andando. Nesse bendito congresso, aí foi dito isso,
peguemos todas as obras do senhor Allan Kardec e tiremos todas as palavras magnetismo que ali tiver. Eu disse, como é que é? É isso mesmo. Suprima a palavra magnetismo da obra de Allan Kardec. Aí a gente fica assim, mas por quê? Qual é a razão? Olha que razão interessante, muito interessante. Porque a palavra magnetismo é uma palavra que pertence à física e não ao espiritismo. Eu disse, meu Jesus Cristo, então quer dizer que se tiver uma palavra comum a dois ramos, o outro já não pode mais usar. Então, se um dia eu quiser falar de medicina, como eu não sou médico, eu não posso falar nada da medicina. Então, eu não vou poder falar nunca, por exemplo, de um pâncreas, de um baço, de um diafragma. Por quê? Porque eu não sou anatomista e nem sou fisiologista. Então, se eu não sou nenhuma coisa nem outra, então isso me está vedado. Olha o raciocínio. E aí o que é mais complicado? Eu, com a minha mente um pouco inquieta, desculpe hoje, para quem está me conhecendo hoje, desculpe essa minha crise aqui de quase que de obsessão por encontrar tanta coisa boa dentro do magnetismo, e por isso que eu procuro tirar essas coisas que jogam, que não tem nada a ver com o magnetismo. Olha que coisa, eu fui procurar. Quando foi que a palavra magnetismo, com o sentido magnetismo, surgiu na física? Por quê? Porque se essa palavra é da física e não deveria estar no espiritismo exatamente por conta disso, então o melhor que eu faria era ir procurar de onde foi que surgiu essa palavra física. Desculpa, a palavra magnetismo. E a palavra magnetismo, enquanto elemento da física, ela surgiu por conta dos fenômenos eletromagnéticos que surgiram depois de Allan Kardec ter começado o espiritismo. Depois de quanto tempo? Talvez, aí, se minha memória não falha, de 4 a 5 anos depois. Então, a palavra magnetismo, ela surge com esse cunho em Mesmer, se bem que não foi nem Mesmer, foi bem antes. Ela vem desde Maxwell, vem desde Van Helmont e vem desde Paracelso, ou seja, vem de muito lá de trás. Aí Mesmer segura a palavra. E aí mesmo segura a palavra, segura a expressão fluido vital, segura fluido universal e fluido cósmico. Allan Kardec, quando chega com a doutrina espírita, ratifica tudo isto. A física vem falar disso 5 anos, eu acho que foi 5 anos depois, é que ela vem usar pela primeira vez a palavra magnetismo no sentido eletromagnético. Então, pelo amor de Deus, se alguém tiver que abrir mão da palavra, vai ser a física, porque a expressão é mais do que justa e pertencente ao uso e à prática do espiritismo. Mas qual era o interesse disso? O interesse não era simplesmente tirar uma palavra, porque palavra por palavra, a gente pode colocar qualquer palavra desde que a gente se entenda. Os espíritos disseram isso para Kardec. A questão é porque você desconfigurando isto, você desconfigura a possibilidade do magnetismo. Estão percebendo? E quando você desconfigura a possibilidade do magnetismo na doutrina espírita, você está tirando o que do espiritismo? O viés da cura, o viés da ajuda real, o viés de erguer as criaturas que chegam até você. E isto é muito desconfortável. Porque nós podemos, muito. Nós temos um potencial muito grande. O Felipe, quando me apresentou, ele falou de algumas obras, falou, por exemplo, a cura da depressão pelo magnetismo. A cura da depressão pelo magnetismo, quando esse livro surgiu, ele já tinha, enquanto processo, promovido a cura de muitas pessoas. Muitas pessoas tinham sido curadas. Muitas. De quê? De depressão. Mas essas pessoas tomavam medicamentos fortes. Muitas viviam trancadas dentro do quarto e só continuavam vivas por conta de medicamentos. E aí o que foi que você fez? A gente começou a aplicar aquela metodologia. E essas pessoas dispensaram, com o prolongamento da terapia magnética, os próprios médicos começaram a diminuir as dosagens e as pessoas saíram de um quadro irreversível com um procedimento de técnicas magnéticas. E aí, nessa hora, o que é que nos surge enquanto debate? Parece uma brincadeira. Olha, o que cura é o amor, não são as técnicas.
Se você ouve essa proposta, que é uma proposta super corriqueira, a pessoa diz: você acha que quem cura é o amor ou as técnicas? Perceba que na pergunta ela lhe leva uma indução alta. Por quê? Porque ela vem com o ou um ou outro. É pergunta de exclusão. Então você vai ter que excluir. E normalmente a gente fica com medo de dizer qualquer coisa quando ela está em comparação com o amor. Por quê? Como é que eu vou dizer que alguma coisa pode mais do que o amor, se todo o mundo diz que o amor é quem pode tudo? E isso é tão forte, de um jeito tão forte, que a gente desvirtua a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A primeira. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E a resposta: Deus é a inteligência suprema. Vou começar de novo para você ouvir bem. Deus é a inteligência suprema. E a segunda virtude que colocam? Ou a segunda parte da frase? Criador de todas as coisas. Uau, mas não era para ser Deus é o amor supremo? Por que é que os espíritos não entraram nesse caminho? Eles colocaram que Deus era a inteligência suprema. Mas nós não queremos Deus inteligente. Nós queremos Deus amoroso. E isso é uma defesa nossa, sabe por quê? Porque Deus, sendo amor, ele vai me perdoar. Ele, sendo inteligente, ele vai dizer: essa pessoa não tá bem intencionada. Dá para entender? Este assunto é muito longo, do perdão, de como Deus poderia administrar isso para a gente. Então, a gente simplesmente coloca em caráter de exclusão. Amor ou técnicas? Essa pergunta jamais deveria ter sido feita desse jeito. Jamais. Por quê? Porque é amor mais técnicas. Amor e técnicas. Técnicas com amor. E é assim que funciona. Então, normalmente se coloca essa dúvida, por quê? Porque parece que se você faz técnica, você não ama. Olha, aquela pessoa ali é só um técnico, aquela pessoa dali é só um cientista, aquela pessoa ali só é intelectual, aquela pessoa... Ou seja, é como que se você deixasse de ser humano, você deixasse de ter sentimentos, você deixasse de participar de uma grande realização, no sentido da proposta de Jesus. Vai, cure. Vai, cure. Muito bem, vamos lá. E como é que eu faço para curar? O que é que eu faço? Para eu amar e fazer oração, eu não preciso de nada. Então eu te amo. Faço boca mole, suspiro, emito um sorriso suave, eu te amo. E o que é que você pode fazer por mim? Eu vou fazer uma prece. É ótimo. Eu receber o teu amor, receber a tua oração, é maravilhoso. Mas eu preciso de mais alguma coisa. É a mesma coisa que você chega só para fazer uma comparação. Eu chego para você e digo: eu estou morrendo de fome. Faz 5 dias que eu não como nada. Aí você diz: receba o meu amor. E eu vou fazer uma prece por você. Aí você vai dizer: não, mas veja bem, eu adoro o seu amor. Eu quero a sua prece, mas eu estou com fome. Eu preciso comida. Eu preciso colocar alguma coisa para dentro. É exatamente neste momento em que o magnetismo é uma potência enorme. E na hora que a gente quer tirar tudo isso, a gente está tirando o alimento da alma, alimento do próprio corpo, alimento para a saúde, alimento para tudo. Então, qual é a primeira grande diferença? Quando eu digo que o passe, que o magnetismo é só amor, eu estou tirando toda essa potência. E quando eu digo que os espíritos fazem tudo, eu estou dizendo que você não faz coisa nenhuma. Você não é nada no processo. Olha que coisa mais estranha. Quando Jesus, ele disse o contrário, disse: vá e cure. Então a proposta de Jesus é: você tem poder para curar, vai e cure. Mas aí no nosso meio é assim: não, os espíritos que fazem tudo. Nós só amamos e oramos. Os magnetizadores dizem quem? Estude. Estudar o quê? Estude magnetismo, estude fisiologia, estude anatomia, estude patologia. Estude. Estude o máximo.
Ah, mas no meio espírita tem pouca coisa, então não tem problema, estude medicina tântrica chinesa, estude o ayurvédica, e vai estudando, criatura, e vá fazendo, estude e faça. Estude e faça. Mas e como é que eu vou fazendo se eu não sei? À medida que você aprendeu alguma coisa, teste, experimente. Se não deu certo, vá lá e consulte, seja uma pessoa, seja um meio. Onde foi que eu falhei? Porque já que ninguém quer me ensinar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho recebido muito pedido de pessoas assim. A minha mãe está morrendo, o meu pai não sei o quê, a minha irmã está querendo se matar. E o que é que a gente faz? Eu vou fazer uma oração por você? Só isso? Mas eu tenho orado todos os dias e não tem resolvido. Está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa, ela não suporta eu dizer simplesmente, eu não sei. Nessa alguma coisa, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Para eu não tentar às cegas, eu tenho que ler, tenho que estudar. Aí depois vem todos os outros cuidados paralelos, cuidado com a alimentação, cuidado com repouso, cuidado com respiração, cuidado com as viciações mentais, aí vem toda uma estrutura. Mas aí quando alguém chega e diz assim, basta você amar e fazer uma oração, por quê? Porque os espíritos fazem tudo, a gente se anula, a gente literalmente é anulado a aceitar a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus é, vá e cure, vá e cure, vá e cure, limpe feridas, expulse demônios. Nossa, isso é muito diferente do dizer só o amor e uma oração. Eu não estou ironizando, nem estou diminuindo, pelo amor de Deus, não estou diminuindo nem o valor do amor, nem da oração. Nós precisamos do magnetismo, do amor e da oração. A oração é uma ação magnética. Então, eu jamais poderia estar contra a oração, a prece. Jamais. Agora, eu não creio é que a prece resolva tudo. Por quê? Porque não é assim que funciona na vida. Porque se a prece resolvesse, ela resolveria muitas outras coisas que às vezes a gente fica querendo que seja resolvido e simplesmente não chega. Vamos lá, tem aqui, já começaram a pintar perguntas, eu vou começar aqui a misturar o que eu estou falando com algumas coisas que estão perguntando, né? A Sônia está perguntando se somos todos magnetizadores do mesmo jeito que somos médiuns. É muito boa a relação, por quê? Porque todo mundo é médium, mas uns com mais intensidade, outros com menos, um com mais para um campo do que para outro. Então, existe uma variedade enorme de mediunidades, inclusive aqueles que nós dizemos assim, esse daí é médium de pedra. Por quê? Porque não sente, não vê nada. Mas, mesmo assim, tem algumas coisas, porque de vez em quando sonha, de vez em quando tem uns lampejos de razão em algumas coisas que jamais tinha pensado, ou seja, a mediunidade se manifesta. E magnetismo também. Só que, veja bem, a mediunidade depende de quê? 2 fatores. Pelo menos 2. O médium e o espírito. Senão, não há mediunidade. Porque na hora que só sou eu e não tem espírito, não é fenômeno mediúnico. Concorda? Então, para que haja um fenômeno mediúnico, tem que ter pelo menos 2. E no magnético? No magnético pode ter só um. Tanto que Allan Kardec, em A Gênese de novo, ele define que existe o médium humano, o magnetizador humano que tira os fluidos de si próprio. Percebem isto? Então, nós temos essa condição, nós temos essa possibilidade, temos essa riqueza. Agora, parece que a gente não acredita ou a gente não ouve ninguém comentar desse jeito, talvez dizer isso seja muito forte, e aí a gente prefere ficar meio que acomodado. Aqui está perguntando, e como potencializar isto? Como potencializar? Primeiro, fazendo tudo isso que eu acabei de dizer, estudando, se preparando, avançando mais um pouco, mas para aumentar a potência, experimentar. Tem que ir à prática. E nessa prática você pode conseguir o acessório de muitas práticas. Por exemplo, exercícios respiratórios são maravilhosos, exercícios de meditação são maravilhosos, mas se você fizer respiração, alimentação educada, meditação e tudo, e não sair para a prática, você não tem como potencializar, porque você só sabe o que você potencializou quando você realiza. Alguém diz para você, meu carro tem 300 cavalos. Aí você olha para o carro e diz assim, mas onde é que estão os 300 cavalos? Entra aqui que eu lhe mostro. Aí você vai ver a potência do carro. Então, é preciso que você realize para que a potência apareça.
Não é simplesmente você dizer que está ali. Eu posso comprar um carro e alguém dizer, olha, esse carro aqui, ele hoje tem 100 cavalos a mais do que a edição anterior. Tudo bem, eu tinha uma edição anterior, então vou pegar esse aqui, aí dá para sentir que aumentou a potência. Mas se você nunca realiza, como é que eu vou saber se você tem pouca ou muita potência, você vai aumentar potencialidades ou não? Então, o estudo e a prática são fundamentais para que a gente siga mais em frente, né? Teve uma outra pergunta aqui, que foi do Paulo, ali apareceu uma, mas deixa eu ver essa daqui. Como o magnetismo está atrelado ao ectoplasma, que é a derivação do fluido vital? Ectoplasma é a essência do fluido vital. O magnetismo é a essência do fluido vital. A vida humana é a essência do fluido vital. Estamos falando absolutamente da mesma coisa. Só que o ectoplasma, normalmente, ele tem sido mais voltado para as chamadas, os efeitos de materialização. Se você estuda em A Gênese, de novo em A Gênese, de novo no capítulo 14, você vai encontrar criações fluídicas. Criações fluídicas são emissões de pensamentos muito concentradas, muito dirigidas, onde você pode materializar determinados elementos. Com o quê? Com fluidos vitais. Como é o nome específico desse fluido vital, você pode chamar de ectoplasma. Então é a mesma coisa, é o mesmo atrelamento, é o mesmo processo, é tudo a mesma estrutura. Então, na hora que você diz que não tem fluido vital, você matou também com as possibilidades de materialização. Então, tudo que houve de materialização não houve? Será que é isso mesmo? Será que a gente não está um pouco perdido nesse emaranhado de teorias que surgem, e como eu disse ainda há pouco, muitas teorias desprovidas da prática? O Paulo está perguntando, o restabelecimento da saúde, a cura, está atrelado aos centros vitais? Também, Paulo. Muitas vezes a gente, no afã, diz assim, olha, isso aqui está atrelado àquilo. E aí a gente pensa que é só aquilo. É mais ou menos o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui bem simples para a gente raciocinar. Alguém está com um problema digestivo. Então a pessoa está com diarreia. Aí a gente começa a dar remédio para conter, dar remédio para tirar as dores, e tudo voltado para o processo digestório. Não é assim que a gente faz? Então, a gente pode dizer que quem tem diarreia tem problema no aparelho digestório. Está certo isso? Está certo. Mas se eu disser quem tem diarreia só tem problema no aparelho digestório, aí está errado. Por que está errado? Porque pode vir, por exemplo, um processo de diarreia de uma descarga emocional, que não tem nada a ver diretamente com o processo digestório. Então, quando a gente diz assim, se você estabiliza os centros vitais, os centros de força, você restitui a saúde, em tese. Primeiro, você já tentou relacionar quais são os centros que estão em desarmonia? Porque muitas vezes você tem um foco, mas não quer dizer que o foco, ele começou ou surgiu ali, ele pode estar vindo de outro campo. Então, nas minhas experiências, que são muitas, eu já vivi muito desse tipo de situação. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma fístula um pouco acima do ânus, uma fístula física, que sangrava, que doía, que incomodava. Essa pessoa fez 3 cirurgias. 3. Foi no Brasil? Não, foi nos Estados Unidos. Então, essa pessoa foi para o melhor hospital dos Estados Unidos, com as melhores equipes médicas, fez 3 cirurgias. 3. E quando foi no final, depois das 3 cirurgias, essa pessoa estava tomando 32 doses de morfina por dia para suportar as dores. E já não queria mais viver, porque era insuportável, porque nem a morfina mais diminuía as dores. A gente vai e tenta fazer um tratamento com essa pessoa. Eu estava lá nos Estados Unidos e depois ele veio para o Brasil para fazer o tratamento magnético, sem uma única medicação, nenhuma. O que aconteceu? Ele ficou 100% curado. E a gente diz assim, mas como foi? Você fechou a fístula? Você tirou a fístula? Você expulsou? O que foi feito? Não, a gente descobriu a origem da fístula. E qual era a origem da fístula? Uma desarmonia no centro laríngeo. Sabe onde era que a medicina ia encontrar isso? Nunca em lugar nenhum, porque não há relação. Então, o magnetismo leva a gente a descobrir as curas, inclusive, além dos limites do que a simples fisiologia pode nos mostrar. A fisiologia é ruim? Não. Mas é que a fisiologia ela não percebe essas estruturas de centros vitais, de campos interagindo, de psiquismo interagindo. Então, quando a gente não percebe isto, e a gente ficar nesse conceito de
que somente o amor resolve, de que somente a oração vai resolver, as pessoas vão sofrendo muito com tudo isso. Então é preciso a gente abrir a mente, coisa mais lógica, mas abrir também o coração, porque a gente fala muito de amor, mas o coração está fechado. Isso é terrível. Para você ter amor, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir seu coração. E como é que você vai abrir seu coração vendo uma pessoa morrendo de fome e você vai dizer apenas que vai rezar por ela? Seu coração está fechado. A gente precisa abrir esse coração e precisa abrir a mente para poder aceitar, perceber, entender tudo isso. A Dione tinha perguntado, é necessário que estejamos bem de saúde para magnetizar? Em tese, sim. A teoria de Deleuze, que foi o grande magnetizador, que Allan Kardec, olha bem, Allan Kardec, na Revista Espírita, chama Deleuze de o sábio. Então, este magnetizador, Deleuze, ele dizia assim, se o corpo não tem saúde, como é que ele pode transitar a saúde para outro corpo? Isso, então, fica óbvio. Mas pode ser que eu não tenha uma saúde perfeita, mas só uma saúde, por exemplo, localizada, tipo, eu estou com uma perna, eu estou com um músculo da minha perna que sofreu uma luxação, ou eu estava jogando bola e machuquei, rompi o tendão, e você pode estar muito bem e continuar magnetizando. Mas se você, por exemplo, está num processo de depressão, você não tem estrutura harmoniosa suficiente para curar outra pessoa. Então, tudo depende. Essa questão que você fez, Dione, ela não é assim tão pragmática, ela tem os seus senões, tá bem? Das perguntas, ainda há pouco tinham colocado uma pergunta aqui, mas eu fui responder e não vi. Se quem está lá na direção, o Felipe, quiser colocar. Luiz Fernando pergunta qual a diferença entre o fluido vital e as vibrações. É a mesma coisa que você perguntar assim, qual é a diferença entre uma chuva que cai e as ondas de rádio que estão no espaço? São duas coisas que convivem, mas que são totalmente diferentes. E veja mais, a gente pode até sofisticar um pouquinho mais. A gente tem, no mesmo espaço, a gente tem ondas de rádio e ondas de televisão. E elas não se chocam, não é interessante isso? Então você tem aqui, neste momento, aqui na sua frente, se você fechar os olhos, você não vai ver, mas vão estar passando aqui todos os canais de televisão para você, e você não consegue decodificar, porque você precisaria ter esse decodificador. A mesma coisa são as ondas do rádio. Então, quando você tem um rádio, que você muda o dial, você muda a frequência que você capta. Então, você tem coisas semelhantes, mas que são totalmente diferentes. No caso aqui específico, qual é a diferença que nós temos entre o fluido vital e as vibrações? Os fluidos vitais vibram, e eles vibram em determinadas frequências. As vibrações é o que nós poderíamos dizer de uma forma bem vulgar, é exatamente a forma como as frequências acontecem. Então, uma coisa é uma coisa e a outra é outra. Por isso é que é difícil eu aceitar a teoria de que quando eu venho te ajudar, eu simplesmente emito uma vibração. Porque se fosse apenas uma questão de emissão de vibração, com todo respeito aos teóricos, a gente poderia muito bem estar preocupados em quê? Em criar zonas de vibrações. Então, eu digo assim, você está com um câncer, então eu vou projetar para você a vibração tal que essa vibração repercute e resolve o teu problema. A propósito, inclusive, a gente tem esse tipo de terapia na medicina. Quantas terapias a gente tem que trabalham com as frequências da luz, que trabalham com todas as frequências, mas na hora que você disser que na minha casa espírita eu vou trabalhar com luz, na mesma hora você vai receber uma contrapressão enorme, porque apesar de que se diga que são vibrações, eu não posso colocar a vibração num objeto, eu não posso colocar uma vibração numa lâmpada. Eu estou dizendo aqui que eu sou a favor disso ou que eu não sou a favor? Não, não estou sendo a favor nem contra. Eu só estou comentando que, às vezes, os nossos argumentos para destruir algo tão essencial como o magnetismo, eles não se sustentam dentro da sua própria teoria, porque aí você começa a cair num outro campo que é muito delicado. E esse campo, toda a vida, eu já desde muito jovem, porque eu sou espírita, nasci numa casa espírita, mas desde muito jovem eu já via isso assim meio com o pé atrás. Era quando se dizia assim, isto é antidoutrinário. E eu ficava preocupado, o que é antidoutrinário? Não, antidoutrinário é aquilo que não está na doutrina. Eu digo, mas o que é a doutrina? Não, a doutrina é aquilo que Allan Kardec colocou
e que os espíritos de luz dizem, mas espera aí, onde é que eu encontro esses espíritos? Não, mas tem muitos espíritos, a gente tem Emmanuel, tem André Luiz, tem... Aí, lá meu início, eu tinha tudo isso aí como sendo o bojo. Mas aí, de repente, eu começo a pegar esses espíritos, eles se pronunciando um contrário ao outro. Eu digo, opa, então quem é que está certo aqui? Porque se um está dizendo isso e o outro está dizendo o contrário, então já não há um consenso. E aí depois disse, não, porque Allan Kardec não falou. E Allan Kardec não falou é antidoutrinário. Eu digo, então tá bom. Então, pelo menos agora a gente tem. Mas o argumento mais recente que nós temos, o mais recente, no meio espírita, é o seguinte. O que é antidoutrinário não é necessariamente o que está escrito ou deixa de estar escrito na obra de Allan Kardec. Uau! Como é que é? É isso mesmo. Você pode encontrar lá, na obra de Allan Kardec, ele falando de magnetismo desde o Livro dos Espíritos até o último número da Revista Espírita. Em todas as obras de Allan Kardec ele falou. Mas aí já está se advogando isso. Não, é porque nem tudo que ele escreveu é doutrinário. Ou seja, a gente vai chegar na conclusão no final de que o magnetismo é antidoutrinário, apesar dele ter dito, como foi lido aí pelo Felipe no início desse encontro, de que o magnetismo preparou os caminhos do espiritismo. Mas é antidoutrinário. E aí depois eu fico pensando, e o que é antidoutrinário? Allan Kardec nunca falou, por exemplo, de evangelização infanto-juvenil. Isso seria antidoutrinário? Não, não é. Sim, não é, mas ele não falou. Bom, então é. Não, não é. É, não é. Não sei. E aí, se a gente for começar a mexer por aí, a gente vai encontrar tantas coisas. Por exemplo, tem muitas casas espíritas, muitas. A nossa instituição aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, é uma instituição que cuida de idosos abandonados, idosos carentes. E esses idosos, eles precisam de fisioterapeutas. Opa, mas fisioterapia não é uma prática espírita. Então, é antidoutrinário. Eles precisam de pessoas para fazer cuidados dentários. Opa, dentista também não é uma prática doutrinária. Eles precisam de enfermeiros também não é prática doutrinária. Precisa de médico, opa, também médico também não é. Ou seja, onde é que a gente vai parar com essa discussão? Na realidade, o magnetismo é a nossa chave de cura. É a chave de cura para processos obsessivos, para processos mentais, para processos fisiológicos, para processos de toda a natureza. E como é que a gente aprende isso? Primeiro de tudo, estudando seriamente e deixando de lado esse tipo de discussão. Porque essas discussões são desvios de focos para que a gente não mergulhe na essência do magnetismo. Talvez algumas pessoas estivessem até esperando nesta nossa live a gente falar apenas de o fenômeno de cura tal, que isso cura aquilo, que isso cura aquilo outro, e não é tão simples, porque imagina bem, para você ser médico, você leva, em tese, você leva 5 anos na faculdade de medicina, mas aí pelo menos de 2 a 5 anos, dependendo da sua especialidade, para você fazer de residência, ou seja, você tem aí de 8 a 10 anos para se formar em médico, e normalmente para ser especializado numa ou duas coisas. Aí, de repente, você como magnetizador, as pessoas chegam assim e dizem, olha, meu marido ele tem uma síndrome que foi descoberta agora, lá na Alemanha. Faz 2 anos que surgiram os primeiros casos. Mas você quer que eu, como magnetizador, já saiba disso. Não só saiba, como eu já tenha um protocolo para resolver esse tipo de situação. Isso não é possível, porque não é mágica, nem os espíritos não mandam essas respostas assim, diretas. E aí vem, você quer que eu trate da diabetes, quer que eu trate da sua pressão, quer que eu trate dos seus membros que estão inchados, quer que eu trate da sua fibrilação, você quer que eu trate do seu problema de garganta, da sua renite, da sua dor de cabeça constante, e por aí afora, você quer que um magnetizador, de repente, ele seja o grande dominador de tudo, e ele resolva tudo. Isso não é possível. Então, muitas vezes, as pessoas querem que eu faça uma palestra sobre cura e diga, de repente, ali 10 fórmulas para curar 10 coisas. Isso não existe. Não existe porque isso passa pelo estudo, que eu falei tanto aqui, como também pela experimentação. Lá no começo, de quando eu comecei a ser magnetizador, comecei a magnetizar com 15 anos, eu errei muitas vezes. E eu errei por quê? Porque não tinha quem me ensinasse. Tinha pouquíssimos livros, ninguém dava orientação a coisa nenhuma. Então, eu era ousado, eu digo, eu vou fazer, e fico acompanhando o paciente. Se der errado, eu vou depois atrás dele e corrijo, mas eu tinha que experimentar. Então, é assim, não foi... Eu não encontrei nenhuma obra, como não tem até hoje, nenhuma obra com receitas prontas.
A gente vai desenvolvendo, e tem hoje, a cura da depressão pelo magnetismo, é uma obra, sim, que tem uma receita pronta para trabalhar a depressão, e mais ainda, ela trabalha a depressão e lhe dá todo o caminho para você trabalhar síndrome do pânico. Quem depende de remédios para síndrome do pânico ou para depressão sabe que vai entrar num buraco sem fundo, porque são remédios que perturbam completamente todas as estruturas. E nós podemos trabalhar isso magneticamente com quase nenhuma sequela e com um índice de resultados positivos muito altos. Mas você quer uma obra mais antiga que fala receita maravilhosa para você trabalhar dores. Quem é essa obra? Deleuze. A obra de Deleuze está para completar agora 180 anos de publicados. Olha bem, mais antigo do que a obra espírita, 180 anos. E o que foi que nós fizemos? Allan Kardec chama Deleuze de sábio, Allan Kardec diz que o magnetismo foi quem fez a base do espiritismo, Allan Kardec diz que o magnetismo é quem está na base de todos os fenômenos de cura. A gente tem Jesus dizendo, vai e cure. E aí, o que era que nós deveríamos ter feito enquanto espíritas? Ter pego essa obra do senhor Deleuze e ter traduzido ela ali praticamente junto com Allan Kardec. Era para a gente conhecer a obra de Deleuze, desde que a gente conhece a obra de Kardec. E o que aconteceu? Essa obra não foi traduzida quase nunca, ela foi traduzida há 12 anos. Há 12 anos a gente tem a obra de Deleuze em português. E aí ele tem um capítulo, na realidade são 2 capítulos, em que ele aborda, numa linguagem de quase 180 anos, mas ele aborda numa linguagem que dá para você entender como você trabalhar dores. Aí a pessoa diz, mas eu tenho uma dor de câncer, se eu tirar a dor do câncer, eu tiro o câncer? Não, eu tiro a dor. Quantas vezes tem pessoas que vivem muito mal, vivem desesperadas por conta da dor, e a gente não sabe o que fazer? Quando, principalmente, os remédios, os analgésicos, eles já não resolvem mais. O magnetismo nos oferece isso. Aí você vai como? Como é que você vai encontrar o livro de Deleuze? Hoje ele é publicado, Instruções Práticas do Magnetismo Humano, Instruções Práticas sobre o Magnetismo, de Deleuze. Coloque no Google que você encontra. Se você não encontrar em canto nenhum, coloque aí no site Jacob Melo, Jacob com B, né? Jacob Melo, tudo junto, .com. Só isso, não tem nem BR, é bem simples. jacobmelo.com. Entre lá, vá na área de livraria, que lá você tem a indicação para adquirir o livro do Deleuze. Por quê? Porque pelo menos eu vou aprender a tratar dores. E o que eu vou fazer para tratar dores? Vou ler aquele livro, vou descobrir o que ele diz e vou agora aqui colocando as práticas. Mas eu não entendo nada de técnicas. Aí você vai procurar algum livro que fale de técnicas. É assim que a gente começa, é assim que funciona. E é assim que a gente vai longe. Eu estava olhando aqui, o Felipe disse que eu poderia estourar o tempo. Eu disse para ele que não iria estourar, mas repentinamente eu já estourei, meu amigo Felipe. Agradeço imensamente, eu sei que eu deixei aqui talvez muitas incomodações, muitas inquietações para muita gente, mas isso é muito bom, sabe? Porque se você tomar pelo lado certo, isso vai lhe provocar você estudar, você descobrir, você reconhecer-se realmente como um grande potencial de cura, de ajudas. Nós podemos pensar seriamente na proposta de Jesus, vai e cure. Então, tudo isso é um grande universo. Nós temos nas nossas mãos essa alavanca, que é o melhor instrumento para nos dar mais força, e essa grande alavanca nossa é o magnetismo, e não é antidoutrinário, não é uma expressão que pertence à física, e nem foi negado por Allan Kardec o fluido vital. A gente está com tudo, absolutamente tudo, basta que a gente agora se compenetre disso, abra a cabeça, abra o coração, e vamos à luta. Agradeço muito a todos vocês, Luiz Felipe, Ana Maria, Elza Maria, Bianca Feitosa, Gisele Halliday e todos os outros aqui que passaram, que eu tive aqui, Dione, Sônia, outro Paulo. Muitíssimo obrigado por vocês terem vindo, terem participado. Muitíssimo obrigado à direção da casa, que abriu suas portas para me receber, me ofereceu seu espaço de transmissão. Deus nos abençoe a todos. Vivamos em harmonia, sejamos mais espíritas, sejamos mais irmãos, sejamos melhores. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.
Jacó, Felipe, a com gente te você. agradece imensamente pela oportunidade. Eu falei que você podia estourar o tempo, né? Mas foi ótimo, foi sem palavras mesmo, gratidão imensa em nome de toda a direção da casa, do Grupo Espírita Servidores de Jesus. E vou fazer um merchan aqui. Estava falando até para o Jacó antes da gente iniciar. Eu ia fundar um grupo de magnetismo no Grupo Espírita Servidores de Jesus, em Niterói. Aqui em Niterói a gente já tem o Leôncio de Albuquerque, no bairro do Fonseca, que já faz trabalhos e estudos de magnetismo, muito baseado nos livros do Jacó. O Jacó, inclusive, já foi lá várias vezes, pessoalmente. E nos servidores a gente está pretendendo formar um núcleo. Então fica o convite aqui a todos que estão nos assistindo, os que vão nos assistir, para a gente pegar as obras do Jacó, as obras dos grandes magnetizadores e estudar, né, Jacó? E esmiuçar, e praticar, É né? isso aí. E na tentativa, no erro, a gente vai acertando e o mais importante de tudo, como você falou na palestra, curando, ajudando as pessoas, fazendo a prática espírita que é baseada na caridade, como Allan Kardec nos deixou claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo e em toda a sua obra. Então, gratidão mais uma vez por tudo. Espero que tenhamos outras oportunidades de recebê-lo aqui, para falar mais, para responder as perguntas que ficaram aqui. E se você quiser e puder, você faria uma prece para a gente? Para a gente Vamos sim, vamos fazer. Vamos fazer. Então, vamos. Com alegria. Deus, Pai infinito, sabedoria e bondade. Jesus, Mestre divino, luz dos nossos caminhos, roteiro de nossas vidas. Espíritos amigos, bondosos sempre, velando pelo bem de todos nós. Agradecemos e louvamos, pedindo sempre que tenhamos lucidez, sobretudo a lucidez do bem, do amor, abertura de nossas mentes e nossos corações, para que sejamos pessoas que correspondem àquilo que nós nos comprometemos, fazendo melhor, fazendo o bem. E para isto contamos sempre com a ajuda e a companhia desses amigos espirituais, que certamente nos intuirão sempre a fazermos mais e melhor, em nome do grande bem. Agradecemos aos dirigentes da casa e agradecemos a todos os que vibraram e vibram conosco pelo bem da humanidade. Que sigamos em paz, graças a Deus. Então é isso. Pessoal, obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau.